A menina se virou pro Heng perguntando o que eles iam fazer hoje. Do lado dela estava uma garota fofa com orelhinhas de gato que, sem nem disfarçar a impaciência, falou alto querendo ver logo o protagonista em ação. Aí o Heng largou o martelo na mesa e anunciou que estava na hora de começar o trampo sério. Enquanto isso, enquanto uma tempestade rolava forte no reino de Vale, na sala do trono, um dos conselheiros, tomado de horror, contou pro rei que o herói convocado era totalmente inútil. O rei Blade III confirmou com uma tristeza pesada que, sim, esse herói era mesmo de outro mundo, embora ninguém ali entendesse direito o que isso significava. Aí o rei se levantou do trono e falou com o mago-chefe, que caiu no chão na hora. O herói, olhando para as próprias mãos, parecia não acreditar no que estava rolando. Ele explicou que, por mais que tentasse, o resultado era sempre o mesmo, ele não conseguia detectar nenhuma habilidade especial no herói. O conselheiro, que nem sabia do que estão falando quando falavam de habilidades, recebeu uma explicação. Crescimento heróico, linguagem universal e adaptação ao ambiente eram habilidades padrão que sempre davam para os recém-chegados. Os outros magos, todos com seus mantos pesados, ficaram bolados, porque a convocação tinha dado certo, mas uma parada assim nunca tinha acontecido antes. O rei, tremendo de raiva, ordenou o corte. O mago perguntou de novo o que exatamente o rei queria dizer. O conselheiro também estava perdido com o papo. De repente, do nada, rolou uma ordem sinistra. Corta a cabeça do protagonista. O herói congelou, tomado de horror, sem entender o que tinha ouvido. E ele abaixou a cabeça obediente. O mago, tentando proteger o jovem, virou pro rei pedindo calma. O rei pulou do trono e continuou gritando desesperado que não dava para ficar calmo naquela situação. Jogou as mãos pro alto, dizendo que iam ter que esperar 15 anos para poder convocar outro herói. O herói continuou ajoelhado na frente dele. O rei, cobrindo o rosto com as mãos, perguntou amargamente por que isso tinha acontecido e por que o convocado tinha sido tão inútil. Ele culpou os magos com raiva, dizendo que era culpa deles e que tinham cometido um erro terrível. Tinha um medo real nos olhos dele quando avisou que os magos eram os próximos na linha de fogo, acrescentando que era exatamente o que eles mereciam e que não deviam se achar insubstituíveis, e aí jurou destruir toda a magia. Os caras de manto gritaram pedindo misericórdia pro rei, mas o rei mandou geral calar a boca e não chegar perto dele. Nesse momento, o protagonista, com a mão no peito, se virou pro rei pedindo para esperar, dizendo que ainda podia ser útil, mas o rei, convicto da inutilidade dele, só pensava que ele não servia para nada. Declarou que estava de saco cheio de papo furado e mandou os guardas jogarem ele para fora. De repente, um dos guardas entrou na sala e falou pro rei que teve uma ideia brilhante porque, no fim das contas, o povo sempre precisa de heróis. A convocação do herói foi declarada sucesso e o povo foi informado do ocorrido. O protagonista ficou em prisão domiciliar no palácio e só podia sair para participar das cerimônias onde tinha que fingir que era o herói. Também acreditavam que ele tinha lutado no campo de batalha. Para manter essa ilusão, tropas sombras foram enviadas e falsos relatos das suas façanhas foram espalhados. Foi assim que ele viveu os próximos 15 anos, ganhando o apelido de herói decorativo. A forja discutia a convocação de um herói. O ferreiro-chefe falou que era hora de se despedir do Heng. O Heng agradeceu geral, dizendo que tinha aprendido demais. O ferreiro-chefe lembrou que no começo ele nem pregava um prego direito. Ele respondeu que agora era diferente. O outro moleque disse que sem ajuda eles iam penar pra caramba. O Heng balançou o martelo e bateu na bigorna com tudo, murmurando que não dava mais pra fazer nada ali e que seu tempo tava no fim. Heng desceu o martelo com força na bigorna, amargando o fato de que seu papel ali era só enfeite. Nos últimos 15 anos, a Forja Real tinha virado sua segunda casa. Era um lugar duro, sujo, perigoso que exigia trampo pesado. Mas mesmo assim, o Heng achava menos sofrido do que sua vida anterior no Japão. O mestre ferreiro que o acolheu 15 anos atrás, quando o Heng estava perdido e sozinho, ensinou um monte de coisas úteis. Ele expressou sua profunda gratidão a ele e a toda a equipe pela bondade e orientação. Os caras só olharam pro Heng com tristeza, percebendo que a jornada deles juntos estava chegando ao fim. Muitos anos se passaram desde que o herói foi convocado para esse mundo. Embora seu caminho tenha sido cheio de perrengues, ele achou camaradas leais e verdadeiros amigos. A vida do Heng acabou sendo muito mais rica e cheia de significado do que ele jamais imaginou. Finalmente chegou o dia de convocar um novo herói. Um portal mágico se abriu bem na frente do trono do rei, emitindo uma luz ofuscante. O rei ficou maravilhado com o poder.
Os cortesãos sussurravam que a convocação tinha dado certo e que um herói realmente digno logo ia aparecer na frente deles. Uma menina de cabelo longo apareceu no brilho. O rei se dirigiu a ela e apresentou o lugar como o reino de Vale, perguntando o nome dela. A menina, meio sem jeito, se identificou como Endo Kanai. Ele se apresentou para ela como Reng, o ex-herói. A menina parecia confusa sobre o que significava ser herói, mas o rei não perdeu tempo e mandou o mago-chefe testar as habilidades dela na hora. A galera ficou toda animada, exclamando alegremente sobre o resultado magnífico e a presença de uma habilidade única e muito útil na nova heroína. Os magos levaram a Endokana rapidinho, falando que era hora de preparar a cerimônia e apresentar ela pro povo. A guarda da corte contou pro rei que o país estava seguro agora, e ele confirmou. O rei fechou o punho e anunciou que o ex-herói ia ganhar um domicílio. Ele explicou que era uma terra deserta, mas tranquila, com montanhas e florestas bonitas onde o Reng podia descansar depois de 15 anos de batalhas. O Reng abaixou a cabeça. Ele sabia muito bem que nunca tinha saído da capital, e essas palavras sobre luta soavam para ele como lorota. Mesmo assim, ele se ajoelhou diante do rei no trono, agradecendo pela gentileza. Era hora de se despedir dos camaradas. Uma carruagem esperava no portão. Ele subiu nela, se virou pros caras e agradeceu de novo por tudo. Depois partiu do reino. A galera acenou e gritou convidando ele para voltar e visitar. O homem viajava numa carruagem puxada por 2 cavalos. Ele tinha 40 anos. Os pensamentos dele muitas vezes voltavam pro Japão, e ele se perguntava como estava lá agora. Ultimamente, o Reng tinha percebido que estava ficando sentimental por causa da idade. Ele tinha certeza que os 15 anos passados na capital tinham mudado ele. E o Sasanuki Reng, de vez. Depois de 20 dias de viagem, avisaram que tinham chegado. O homem desceu da carruagem reclamando de uma dor fortíssima nas costas. O cara que se despedia dele sugeriu subir numa colina ali perto para dar uma olhada na área. O Reng agradeceu. O homem ajeitou o chapéu rápido e foi embora. O Reng subiu a colina. De lá, uma paisagem enorme se abriu na frente dele. Ele ficou boquiaberto, sem saber o que falar. A floresta escura inteira que se estendia até o horizonte, cercada por montanhas altas, agora era o domínio dele. Reng virou para chamar o cocheiro para confirmar se aquele era o lugar mesmo, mas o cara já tinha sumido de vista. O homem suspirou, admitindo que era o esperado. Ele se virou de volta para a floresta, sabendo que não tinha sentido ficar ali parado mais tempo. Reng foi para dentro da floresta, se perguntando se tinha alguma vila por ali. Ele não fazia ideia para onde ir. De repente, algo chamou seu olhar. Escondida entre as árvores antigas, uma cabana abandonada, quase toda coberta de musgo. O homem entrou com cuidado e olhou ao redor. Era óbvio que ninguém morava ali fazia muito tempo. A grama crescia por toda parte, e o ar estava seco. Mesmo assim, Reng decidiu que aquele lugar era bom para passar a noite. Um sorriso leve apareceu no rosto dele. Saindo para fora, ele percebeu um celeiro velho num pequeno vale. O homem foi até lá e deu uma olhada dentro. O mesmo abandono dominava o lugar. Teias de aranha penduradas para tudo quanto é lado e as paredes cobertas de musgo. De repente, um brilho fraco vindo da lareira chamou sua atenção. Reng cruzou os braços, pensando se o rei tinha mesmo cuidado dele daquele jeito. Talvez o rei não fosse um cara tão ruim assim. Quando saiu, percebeu o próximo problema. Não tinha rio por perto, nem sinal de poços. Ele olhou tudo com cuidado. A situação estava clara demais. Reng estendeu a mão, pronto para usar magia. Ele ativou o feitiço de busca por água. Várias gotas brilhantes saíram da palma da mão. A umidade mágica, obedecendo à vontade dele, correu direto pro barril velho. O herói sorriu satisfeito, feliz que suas habilidades mágicas ainda estavam firmes com ele. Agora só faltava cuidar da comida. Ele andou debaixo do sol forte. Reng se embrenhou mais na floresta densa. Ele segurava sua faca de confiança na mão. Mas não importava o quanto andasse, não tinha planta comestível nenhuma. Mesmo que ele decidisse cultivar a terra, ia demorar demais para colher algo. A presença de um rio permitiria que ele pescasse umas paradas. De repente, o olhar dele fisgou uma cena da hora lá na frente. O Reng apareceu numa clareira grandona cheia de flores brilhantes e com cheiro massa. Ele olhou em volta, meio sem acreditar que um lugar tão lindo podia estar escondido nessa floresta. Mas, logo outra coisa chamou a atenção dele. No meio da clareira, tinha um troço enorme brilhando forte. O Reng, curioso, pensou, será que é ouro? Quando chegou mais perto, se surpreendeu porque o bloco era ainda maior do que parecia de longe. O cara bateu de leve na superfície e percebeu que aquilo nem parecia metal normal. Aí, do nada,
O chão começou a tremer. O Heng deu um passo para trás, o rosto cheio de espanto. Ele não entendia aquele som estranho que ecoava ao redor. Daí veio um bater ensurdecedor de asas gigantes. Os olhos do herói arregalaram na hora, com um choque e um medo de verdade. Na frente dele, dominando o campo, estava um dragão enorme com asas. O bicho tinha um jeito meio bravo, cheio de raiva. O Heng caiu mole no chão, na frente das patas do dragão. Levantou a cabeça e percebeu que era um dragão de verdade mesmo. O dragão se abaixou, cheirou o cara, e percebeu um cheiro esquisito. Perguntou quem ele era. O homem se apresentou como Heng, um herói convocado que já foi. O dragão ficou meio confuso, sem sacar o que isso queria dizer ou quem ele era. Ele explicou que aquele era o bosque de Dru, um lugar sagrado onde moravam deuses, bestas e espíritos. O Heng repetiu o nome surpreso, pensando que o dragão devia ser um dos moradores principais dali. Um ventinho leve levou umas pétalas pela clareira. Bem na frente do cara estava o Cruel, o dragão sagrado. O bicho tinha um jeito bruto e feroz, com a boca enorme cheia de dentes afiados. O dragão olhou o Heng com olhos pretos e mandou ele sair, dizendo que aquele lugar não era para ele. Mas o cara respondeu que não estava entendendo nada do que o dragão falava. No instante seguinte, o dragão caiu no chão, exausto. Veio um rugido alto. O herói correu para perto do Cruel, perguntando o que tinha rolado. Ele viu um ferimento sinistro. O sangue escorria pelas escamas grossas e pela pele. Tava na cara que aquele machucado não ia fechar com uma agulha qualquer. O homem perguntou pro dragão se as escamas dele sentiam dor. O Cruel explicou que as escamas eram a armadura dele e não sentiam dor nem coceira nenhuma. Apertando o punho, o herói falou com a criatura poderosa. Pediu pro dragão esperar um pouco que ele ia fazer as ferramentas necessárias. O rosto do cara estava cheio de concentração. O dragão ficou ali deitado, olhando meio desconfiado. Enquanto isso, o Heng voltou para sua cabana. Pegou tudo que precisava do galpão e montou uma estação de trabalho perto da lareira. O trabalho começou. Ele soprou no fogo, vendo que o fole estava funcionando certinho. O forno esquentou na temperatura certa. O mestre finalmente sacou que o momento tinha chegado para começar o trampo pesado. Vestido com roupa de proteção para trabalhar na forja, ele bateu com força o martelo gigante. O primeiro golpe poderoso, com um barulho metálico alto, acertou o pedaço de ferro quente, e a oficina começou a fervilhar de energia e vontade. Fixando bem o metal vermelho quente numa máquina especial, o ferreiro, com a cara concentrada, começou a forjar as peças que ele precisava pro projeto. A lareira grande era fonte de calor forte. Do lado da bigorna, tinha um barrilzão de madeira cheio d'água gelada, pronto para usar, e todo o celeiro estava cheio dos sons de um trabalho duro e detalhista de ferreiro. Depois de um tempo ralando pesado, a primeira peça de metal pronta já estava na bigorna na frente dele. O herói ficou satisfeito. Sabia que uma das peças estava pronta, mas ainda faltavam umas 8 ou 10 naquele momento. O dragão antigo, que tinha dormido fundo até agora, abriu devagar os olhos enormes e âmbar, vendo o mundo meio de longe. Uma voz chamou ele para acordar, tirando a paz dele. O Heng olhou pro Cruel, todo feliz, dizendo que o dragão tinha voltado a si. O dragão ficou surpreso, falando que conseguia ver um humano de novo. Ele sentiu machucado e olhou do lado. Perguntou o que era aquilo. O homem explicou que eram grampos. Falou que esses troços eram usados tanto na medicina quanto na construção. O corpo do dragão estava ligado com cuidado e o sangue parou de escorrer. O Cruel perguntou se o curandeiro manjava de trabalhar com aço. O cara disse que era a única coisa que ele sabia fazer. Ele falou que o volume de sangue precisava ser restaurado. Espinafre, que é cheio de ferro, ia ajudar. O curandeiro entregou a comida. O dragão só cheirou. O Heng perguntou se ele tinha gostado da comida. O bicho comeu tudo rapidão, para surpresa geral. O dragão disse que a comida estava saborosa e saudável. O curandeiro garantiu que, se ele pedisse, ia preparar toda a comida que quisesse. Os olhos pretos do dragão amoleceram. Ele tentou falar algo pro homem, mas não conseguiu. O cara só riu e pediu pro dragão descansar depois do rango. Pela primeira vez em muito tempo, ele passou a noite do lado de um dragão poderoso. Juntos dormiram sob o céu estrelado infinito. A manhã chegou, e a clareira os recebeu cheia de flores desabrochando. As pétalas estavam cobertas de diamantes de orvalho. O Heng foi chamado para levantar. Bocejou, sentindo que tinha dormido pesado. Finalmente estava acordado. Um grito alegre de alívio rolou. Uma voz de mulher perguntou se ele estava cansado de cuidar do dragão. Virando, o herói pediu para não ser chamado só de homem. Se apresentou como Heng. Então, sendo que, bem na frente dele, estava uma garota com uns chifrinhos pequenos.
As mãos dela tinham um negócio que parecia pele, e ela tinha um rabo. Ela falou com ele. Os olhos grandes e abertos olharam com um sorriso. Ela estava observando, claramente interessada. A garota falou que ele era magnífico. Disse que não acreditava como ele tinha conseguido curar o machucado dela com ferro. O homem ficou sem saber o que responder, o suor apareceu na testa. Perguntou se a garota era o Cruel. Ela levantou a camisa e confirmou que era ela mesma. Falou que até tinha uma cicatriz na barriga e mostrou. O Randy viu que a cicatriz tinha ficado bem menor, mesmo que não tivesse sumido totalmente. Pediu para a garota abaixar a camisa, falando que já tinha visto tudo. O cara ficou visivelmente sem graça. O viajante comentou que, de qualquer jeito, estava feliz que ela estava melhor. A garota agradeceu e pediu que ele escutasse. O homem ficou curioso com o que ela ia dizer. A garota se curvou pro herói. Precisava de um favor. O viajante não sacava direito o que a garota queria dizer. Aí, com um sorriso radiante, ela declarou o desejo ardente de dominar o ferro também. Com voz suplicante, pediu para ser aceita como aluna. Essa declaração deixou o Randy chocado. Ele só olhou para a garota, meio perdido, tentando entender o que tinha ouvido. Esse encontro que rolou ali, com o dragão sagrado na misteriosa floresta druida, no limite do reino, era sem dúvida um momento foda. O rei terminou a refeição, comendo até o último farelo. O barulho dos talheres rolou, e ele ficou pensando no que ia acontecer depois. A atenção dele foi para cá. Ela estava mandando bem demais. A assistente serviu vinho e comentou que, perto daquela nulidade, ela parecia magnífica. Logo ele percebeu que ele mesmo tinha virado só um enfeite ridículo naquele espetáculo real. O herói tinha vivido no palácio por 15 anos e agora estava na rua. O ministro ficou pensando se os bichos da floresta já estavam comendo ele. O rei só riu, percebendo que estava puto da vida. Ele se virou pro rei e respondeu com um sorriso que não era bem assim. Os dois riram. De repente, a porta da sala de jantar se escancarou. Um soldado ferido entrou correndo e avisou alto pro rei das perdas. O cara caiu no chão, exausto. O rei e o primeiro-ministro olharam para ele, confusos. O rei chegou perto e perguntou como isso tinha acontecido com seus cavaleiros invencíveis. O soldado, respirando pesado, disse que aquilo era impensável. As armas deles não funcionavam e a armadura era frágil igual papel. O primeiro-ministro perguntou os motivos daquela derrota. Enquanto isso, na floresta, o Cruel explorava a área feliz. Ela perguntou pro homem se aquilo era uma casa. Ele explicou que era mais uma forja. A garota olhou em volta e falou que tinha muita coisa interessante ali. O homem olhou para ela e comentou que a rainha ainda era jovem e que eles deviam maneirar um pouco. Ela só sorriu e respondeu que não era bem assim. Ele não entendeu a indireta dela e perguntou qual era a idade dela. A garota fechou os olhos com um sorriso maroto e mandou na lata que faria 170 anos naquele ano, mas ainda era uma das dragões mais novas do mundo. O cara ficou de cara com essa notícia e não soube o que responder. O mestre fez uma pergunta séria sobre a ferida visível que ela tinha, e a Cruel respondeu que tinha levado um ataque de uns demônios ferozes, que estavam na caça das raras bestas divinas que viviam nas terras antigas de Dru. O homem comentou que essa situação parecia uma treta, muito preocupante. A garota só admitiu que naquele momento ela tinha vacilado e deixado a guarda baixa, mas que na moral, normalmente o poder dela fazia ela ser invencível. Aí, chegando mais perto, com firmeza, ela perguntou com esperança na voz se ele estava pronto para aceitar ela como discípula dedicada. Randy, olhando meio de cima para ela, demonstrou que estava meio cabreiro com a proposta. A garota tentou tranquilizar dizendo que se conseguisse dominar a arte da ferraria, ela ia se amostrar para a galera dela. O mestre fechou os olhos um segundo, respirou fundo e confessou que curtia o interesse dela pela forja, mas que ainda estava meio bolado. Cruel ficou olhando ele, sem saber direito como responder. Então o Randy, com um sorrisão, finalmente sugeriu que começassem o trampo logo na forja espaçosa. Ela, na boa, deu um abraço apertado nele e agradeceu de coração. Logo os dois trocaram as roupas de sempre por umas roupas de trabalho e começaram a ralar. A Cruel, meio impaciente, perguntou o que exatamente eles iam criar, se seria uma arma. O Randy pensou e pediu um tempo para ela. Ele lembrou dos trampos antigos com armas e decidiu tentar fazer umas facas. A garota perguntou o que ela tinha que fazer. O protagonista explicou que ela tinha que observar e aprender, porque isso era muito importante pro processo. Ela falou que tinha entendido tudo. O trabalho na forja estava bombando, e a garota ficou só observando o mestre em ação. O ferreiro levantou o martelo, forjando a arma, e o barulho do metal batendo enchia o ambiente. A garota nem piscava olhando o aço derretido,
e o que viu mexeu com ela pra caramba. Suspirando, o protagonista continuou e logo terminou o trabalho. Virando-se, ele viu a Cruel frustrada, tremendo enquanto olhava para a faca que tinha acabado de fazer. Ele pediu desculpa, dizendo que tinha se envolvido demais no processo. A Cruel sorriu à toa e falou que nem precisava se desculpar porque era mó diversão ver ele trabalhar. Ela ainda comentou que estava impressionada com a velocidade dele, toda feliz. O herói explicou que aquela ainda não era a faca final, que teria que passar por um fogo. O produto ia ser polvilhado com um grão e aquecido. A garota perguntou se depois disso ia estar tudo pronto. O ferreiro respondeu que não, porque o metal ainda não estava pegajoso o suficiente. Cruel não entendeu o que era isso. O cara explicou que era a capacidade do metal de manter a estrutura dele. Ao ouvir isso, a garota riu, achando a explicação da hora. Ela perguntou o que eles estavam fazendo agora, se estavam usando óleo. Hank explicou que o aquecimento gradual do metal ia deixar ele pegajoso, e depois só faltava afiar. Ele mostrou a peça em branco. A garota ficou passada com o que tinham feito. O homem anunciou que a faca estava pronta, segurando a ferramenta de cozinha terminada. A lâmina até parecia brilhar. Cruel exclamou que era animal. O cara falou que pretendia fazer mais 5 dessas até o fim do dia e que Cruel podia ajudar. A notícia fez o sorriso da garota ficar radiante. O ferreiro falou que iam fazer mais e vender na cidade mais próxima. O herói se instalou no mercado da cidade, entre várias barracas perto da fonte, e colocou umas facas na frente. O ferreiro jogou a cabeça para trás, admitindo que não esperava uma demanda tão fraquinha. Os compradores principais eram mulheres jovens e casais. Joias e brinquedos vendiam bem, mas ferramentas não estavam com muita saída. Cruel virou para Hank e sugeriu que, já que estavam na cidade, que tentassem vender espadas para os mercenários. O protagonista pensou na ideia de fazer espadas. De repente, ouviram um grito pedindo para parar. Uma garota implorava para ser solta. Ela foi levada por uns bandidos que mandaram ela ficar na miúda na marrã. Jogaram a refém no chão, e ela chorava e gritava alto. A garota explicou animada que a espada que tinha mostrado era valiosa e que, se eles não iam comprar, que se afastassem. O grupo olhou para ela com desprezo, e um deles jogou a espada no chão, perguntando por que ela chamava aquilo de espada. Um soldado pisou na espada, confuso, e puxou a própria espada da bainha segurando firme no cabo. O soldado disse que ia mostrar para a garota uma obra-prima de verdade. Tirou uma espada feita na corte real. Começou a se mostrar falando que a espada era leve e resistente. Segundo ele, até dava para cortar um demônio, e que não tinha comparação com uma espada falsa. O parceiro dele concordou, dizendo que parecia impressionante. O soldado ainda estava em cima da espada. Cruel, que tinha observado cada movimento daquele soldado metido, demonstrou nojo dos arrogantes e falou para Hank, com um nojo visível, que deviam dar uma resposta à altura na hora. Em resposta, o ferreiro se levantou devagar, fez um carinho na cabeça da garota e, olhando bem ao redor, falou numa voz calma, mas firme, que ela ficasse ali esperando quieta. Notando o homem, os soldados perguntaram o que ele queria. O herói comentou que já tinha ouvido falar do orgulho do soldado com a espada, mas pisar nela era demais. O soldado levantou a arma e mandou todo mundo ficar calado. Gritou que ninguém tinha coragem de mandar nele. Cruel, que assistia tensa a cena traumática de longe, ficou com um mau medo, sentindo uma ansiedade enorme pela segurança do ferreiro. Ela ficou em choque total com o que estava rolando. De repente, com uma velocidade incrível, veio um giro cortante da arma. Na mesma hora, várias faíscas brancas brilhantes piscavam cegando no ar ao redor. Com um som estridente e ensurdecedor que ecoou por toda a área, um pedaço grande da espada voou com força e caiu pesado no chão duro e empoeirado. O soldado olhou para a espada, surpreso, e gritou que ela tinha quebrado. O protagonista, na maior calma, continuou ali, segurando a faca afiada numa mão, observando tudo com atenção. Os soldados começaram a xingar e recuaram rápido. O homem viu eles irem embora. Uma multidão animada correu até o personagem principal. Todo mundo disputava para dizer que aquilo era incrível. A galera ficou bolada tentando descobrir que truque ele tinha usado naquela espada. Cruel deu um abraço feliz nele. Hank explicou que não tinha truque nenhum. Ele disse que o que segurava na mão nem era espada. De repente, alguém chamou ele do lado e o homem se virou. A garota machucada veio até ele com lágrimas nos olhos, pegou as mãos dele e agradeceu de coração ao mestre da espada. O cara mostrou a faca, dizendo que não era espadachim, só um ferreiro. A garota, com medo, pediu um minutinho. Ela usou uma magia de reconhecimento. O resultado deixou ela passada. O rosto da garota escureceu de repente e ela levou a mão à boca.
Perguntou, tremendo. Que tipo de faca era aquela? A garota disse que era um item Rank S, embora achasse que era uma faca comum. As características apareceram na cabeça dela. Fabricante Heng, Rank S. O rank do item era uma classificação de valor, raridade e habilidade conforme os critérios da Corte Real. SS era a classe dos relíquias antigas tipo armas e ferramentas sagradas. O protagonista olhou para a faca, não acreditando que fosse Rank S. A garota pegou a faca e implorou para ele vender, gritando que estava pronta para pagar 16 ou até 20 moedas de ouro. O homem não fazia ideia do que ela estava falando. Cruel, aproveitando a deixa, tirou o resto das facas e falou que tinham outras também. A cliente perguntou se eram as mesmas facas. Ela confirmou que todas eram Rank S também. O ferreiro ficou ali, de boca aberta, sem acreditar no que estava rolando. A garota entregou uma bolsa de dinheiro e, toda feliz, avisou que estava comprando todas as 5 facas. Elas foram embaladas na hora para ela. O preço de uma moeda de ouro naquele mundo era tipo 10.000 ienes. Então, no primeiro dia, o protagonista ganhou 1 milhão inteiro. As ruas da cidade estavam cheias de vida, barulho e movimento. Os heróis acharam um refúgio num café, onde continuaram a trocar ideias sobre os eventos recentes. A garota se apresentou como Filner Rasa, uma comerciante, e demonstrou toda a felicidade de conhecer o protagonista. O cara, segurando um copo nas mãos, retribuiu o sentimento dela. Os heróis caminharam pelas ruas iluminadas da cidade, trocando ideia e comemorando o negócio fechado. Aí ele virou para a senhorita Filner e perguntou se ela tinha certeza mesmo de que queria gastar 100 moedas de ouro, ainda mais com aquele casaco velho e remendado que ela usava. A menina baixou a cabeça e perguntou se dava para pagar a compra parcelada. Ela se desculpou, explicando que, quando via algo realmente valioso, perdia o controle fácil. Filner reconheceu que isso podia dar ruim para ela, já que era uma traidora, mas garantiu que seria honesta e confiável. A preocupação dela estava clara. Então o Heng, enquanto a Cruel estava dormindo na mesa, perguntou se podia impor uma condição, já que, no geral, estava tudo indo bem. A senhorita Filner nem pensou 2 vezes e topou a condição. O herói, balançando o dedo, explicou que faria um contrato. Ele não venderia suas facas para outros mercadores. Querendo ter certeza que só ela faria isso, a garota pulou da cadeira, surpresa com a novidade, e perguntou se tinha entendido direito que ela ia ganhar os direitos exclusivos de vender aquelas facas de nível S. Ela perguntou se o Heng realmente queria isso, porque era uma oferta muito generosa. O protagonista respondeu que sempre teve uma fraqueza para comunicação. Ele fez um carinho na cabeça da Cruel, que ainda dormia, e disse que, já que iam trabalhar juntos, não queria se espalhar demais. Para ele, era importante que a Rasa cuidasse de toda a papelada e detalhes necessários. A menina colocou a mão no peito e garantiu que isso não seria problema. O cara entregou para ela um mapinha, dizendo que as facas teriam que ser buscadas no lugar marcado. A menina, pegando o papel, ficou surpresa ao descobrir que ele morava na floresta de Druid. Essa notícia deixou ela meio pasma. O herói falou que tinha seus motivos. Nesse momento, a Cruel acordou, fez um gesto com a mão e disse para Filner que, se ela se perdesse, só gritasse que ela ia buscar. Rasa perguntou se a Cruel era um homem besta. Ela bocejou e respondeu que era um dragão sagrado. Essas palavras deixaram a Rasa de queixo caído. Ela nem sabia o que falar, cobriu a boca com a mão e murmurou que uma coisa dessas não podia ser verdade. O protagonista só riu, sugerindo que ela aceitasse o que ela disse. A noite caiu na cidade, e uma luz quentinha saiu da velha cabana na floresta. Lá dentro, o jantar estava esperando eles. A mesa estava cheia de pratos deliciosos, quase entortando. A Cruel exclamou animada que aquilo era uma verdadeira festa. O Heng sugeriu que comessem bem, já que agora tinham dinheiro para comida. A mesa dele estava mesmo cheia de comida. A garota, curtindo a pizza, falou que estava muito gostosa e que o personagem principal era um cozinheiro da hora. Ela comeu até ficar satisfeita, e a barriga já estava meio arredondada. A menina estava completamente feliz. Ela falou que agora tinha que contribuir pro jantar. O cara perguntou o que ela ia trazer. A Cruel fez um gesto com as mãos, querendo dizer que ia trazer um porco gigante. Ela pegou o arco e falou que queria pegar emprestado. Logo depois, partiu. O cara só ficou lá, olhando ela ir embora, se perguntando por que ela precisava daquele item. Depois de um tempo, um dragão enorme caiu perto com um rugido. O protagonista correu até a Cruel e perguntou por que ela tinha voltado à forma verdadeira. O dragão estava visivelmente tremendo, suspirando fundo. A menina voltou para a forma humana e começou a chorar. Ela se virou pro Heng, dizendo que o arco tinha quebrado. Estava partido ao meio.
O cara percebeu isso. Ele fez carinho na cabeça dela, acalmando e pedindo para não chorar. A Cruel explicou que tinha achado um javali, puxou com toda a força, mas o arco não aguentou. O herói sacou que um arco comum não dava conta da força incrível dela. A Cruel esticou o dedo fininho na direção certa. Na hora, toda a cena do que tinha acontecido se juntou na cabeça dele. Na hora que o javali sumiu da vista, a Cruel virou dragão e, em pânico, o bicho se escondeu na caverna. Com um gesto suave de conforto, o Heng colocou a mão na cabeça da menina, fazendo carinho no cabelo e pedindo com firmeza, mas com calma, que ela confiasse 100% nele e se apoiasse nas habilidades dele. Ele prometeu que ia fazer para ela não só um arco, mas a arma ideal, feita sob medida, levando em conta todas as características únicas dela. Ao ouvir isso, a Cruel se transformou na hora. O rosto dela brilhou com uma luz fora do comum. Com os primeiros raios do sol anunciando o novo dia, a velha forja do Heng começou a funcionar com tudo, enchendo o ar com o som de metal batendo e cheiro de carvão quente. O cara ficou parado no meio da oficina, olhando ao redor, pensando qual etapa ele devia começar nesse processo complexo e importante de criar a arma perfeita. O Heng sacou rápido que, se força absoluta fosse o único critério, o ferro comum dava conta do recado. Mas esse metal era pesado demais para o que ele queria. Ele sabia que quanto mais pesado o arco, pior a precisão, tornando ele menos eficaz. Então, ele tinha um desafio: achar um metal totalmente diferente, mais adequado. O protagonista começou a examinar cuidadosamente todo o estoque de metais guardados na forja. Quando olhou dentro de uma caixa velha, arregalou os olhos. Lá dentro estava uma prata pura e brilhante. Ele pegou um punhado pesado desse metal raro na mão, tentando entender como tanta prata rara tinha ido parar naquela velha forja. O Paine saiu da cabana e se virou para Cruel, que estava só desenhando uns padrões no chão. Ele pediu para ela cavar um buraco. A garota não entendeu na hora por que precisava fazer aquilo, mas já começou a se transformar em dragão. Usando sua forma gigante, começou a cavar com força. Fez aquilo rapidão, e o cara pediu para ela parar. O dragão perguntou para que precisava daquele buraco. Ele estava sem fôlego. O protagonista explicou que agora eles iam usar aquilo para criar um arco, a oficina improvisada do Heng. O primeiro passo era preparar o buraco, que precisava ser longo e estreito. Isso era o que a Cruel cavou, mesmo sendo um pouco maior do que o necessário. A segunda etapa, que não era menos importante, era preparar a árvore com cuidado. O protagonista apontou para um objeto específico e explicou que, para esse trabalho, eles iam usar um graveto já preparado. Ele tinha que ser mergulhado fundo na estrutura principal para evitar que quebrasse depois, e depois precisava ser coberto com um agente especial para facilitar a remoção. Depois, como passo obrigatório, o graveto tinha que ser colocado com segurança e precisão no buraco feito para ele. A terceira etapa importante era criar a forma necessária. Bem no chão, um círculo mágico complexo e misterioso começou a surgir devagar. A menina exclamou surpresa quando a areia endureceu na hora. O cara explicou que agora eles podiam tirar a árvore, e tinham uma forma linda. A primeira etapa tinha sido concluída com sucesso. A quarta etapa era a fusão. Os heróis ficaram perto do forno improvisado. Agora eles tinham que tirar o molde do forno. A menina disse que tinha entendido tudo. A Cruel segurava o molde nas mãos e perguntou se estava fazendo tudo certo. O protagonista ficou surpreso que ela segurava aquilo com as mãos nuas e com metal derretido dentro. Ela o acalmou, dizendo que não tinha com o que se preocupar, que aquele calor não era nada para ela. A menina entendeu tudo. Agora ele ia despejar o ferro no buraco. A boca do Heng ficou aberta. Ele estava impressionado. Impressionado com a rapidez que ela entendia tudo na hora. A quinta etapa era o despejo. E agora tudo tinha esfriado. Eles estavam perto do chão. Era hora de tirar a peça pronta. A menina assistia tudo com uma alegria sincera. Ela viu que o cara estava na frente dela. A menina começou a tirar a peça. Ela girava o bastão nas mãos, falando que ele era surpreendentemente leve. Ela manuseava aquilo numa boa. Heng explicou que era um metal diferente, que no mundo deles chamavam de alumínio. A menina olhou o herói com cara de quem não entendeu o que era aquilo. Ele explicou que o material era leve, forte e fácil de trabalhar. Acrescentou que iam dobrar para fazer o arco e garantiu que estavam fazendo tudo certo. A Cruel perguntou se dava para dobrar aquilo ali mesmo. O cara só riu e disse que era um metal especial, misturado com muitos outros elementos além da prata leve. Mas antes que ele terminasse, a menina, com a força dela, dobrou o pedaço de metal com as mãos nuas. Ela dobrou e deu o formato desejado. Alegre, a Cruel levantou a peça acima da cabeça, dizendo que estava tudo pronto, e sorriu para ele.
O herói ficou de cara com a força da menina. O Heng entregou o arco para ela. Estava pronto. E agora era hora de testar na prática. A menina puxou a corda, preparou as flechas e acertou o alvo com um estrondo, mas a flecha quebrou. Isso deixou a Cruel chateada de verdade, e ela desanimou, com os ombros caídos. O cara só coçou a cabeça pensativo e, de boa, falou que agora as pontas das flechas iam ter que ser reforçadas, com certeza. Apesar do perrengue que rolou, a mina tava feliz demais da conta e ficou mó contente, falando que o que aconteceu foi na real muito da hora. A Cruel, aliviada, falou que o arco que ela curte tava inteirão, nada quebrado nem nada. Ela tava simplesmente doida de felicidade, tipo sem noção de tanta alegria, toda animadona, falando na moral que dessa vez ela ia conseguir pegar aquele javali que nunca dava certo. O protagonista ficou pensando fundo porque, levando em conta a treta passada, ele devia ficar ligado mesmo. Ele torceu de coração para aquela alegria sincera e contagiante nunca sair do coração dela. O Aine perguntou de leve para Cruel se dava para ele colar e observar a caça que ela ia fazer. A mina virou para ele rapidinho, deu um sorrisinho e falou, por que não? Claro que pode. Depois de um tempo, eles estavam caçando numa floresta escura. Estavam ali, escondidos no mato, procurando alguma presa nova. A mina viu o alvo dela, um javali gigante correndo pela floresta. O personagem principal perguntou se eles iam atrás do bicho, porque o bicho era enorme. Ela confirmou na hora. A Cruel puxou a corda do arco e se preparou para atirar no alvo direto. De repente, o Heng pediu para ela parar, falando que ela estava forçando demais. Mesmo com a insistência, a mina soltou a flecha de qualquer jeito, direto do arco. A flecha voou rápido pra caramba. O arco não quebrou. Ela acertou o alvo e matou o javali no peito. Na boa, tudo ficou iluminado por uma luzinha, e uma brisa leve soprou. O cara começou a se proteger da brisa, mas a mina só ficava olhando a vitória dela, segurando o arco na mão. Ela estava muito feliz porque foi incrível e o arco funcionou de verdade. O cara de armadura falou que achava que quem tinha feito aquilo era ela mesma. A mina discordou na hora, dizendo que não era bem assim. Ela explicou que o arco que o mestre fez era sensacional, e sem ele ela não teria conseguido matar o javali demoníaco com um tiro só. O protagonista virou e percebeu que o arco de alumínio também era de rank S e ele ficou bolado, se perguntando que parada era essa nas habilidades dele com forja. A noite caiu na floresta tranquila onde tinha uma cabana coberta de musgo, uma luzinha suave saindo das janelas. Os personagens chegaram na mesa onde a comida estava esperando. A Cruel soltou um suspiro sem querer, falando que estava com uma cara mó apetitosa. Na frente dele estava um prato, e do lado uma panela de onde saía vapor sobre fatias de carne. A mina perguntou pro Heng que tipo de sopa marrom era aquela. O cara explicou que era uma sopa feita com miso. Ele percebeu que ela estava meio perdida. O herói estendeu a mão e explicou detalhado que era um tempero feito de soja fermentada com sal e arroz maltado. Ele insistiu para ela provar, garantindo que era muito gostoso. A mina pegou os hashis e colocou um pedaço de carne na boca. De repente, os olhos da Crio brilharam e ficaram arregalados. Ela sorriu, soltou um grito alto de alegria, falou que estava simplesmente deliciosa. A mina estava mesmo feliz da vida. O cara falou que quando servia na corte, tinha um tempinho livre e aproveitou para melhorar as habilidades culinárias dele. Agradeceu o apoio da Cruel e falou para ela comer à vontade. A mina, segurando a tigela, continuou comendo feliz, fazendo um sinal de que estava provando. Naquele momento, o Heng, que estava sentado do lado da Sui, que dormia tranquilona, e terminava o último pedaço, estava bem na dele, imerso nos pensamentos. Ele ainda não conseguia entender direito como tinha conseguido forjar uma faca tão perfeita, que tinha um incrível e antes impossível rank S. Ficava pensando se o treinamento puxado e as broncas duras ajudaram nisso. Lembrou como o ferreiro vivia dando bronca nele no trabalho. O herói sempre achou que os produtos dele mal chegavam no rank D ou E. Sentado à mesa, devorando uma refeição simples mas nutritiva, ele pensou com carinho em como estaria o mentor dele, que já era velho, mas muito sábio. Enquanto isso, no reino, o ferreiro deu uma tragada no cachimbo, falando que esperava que tudo estivesse indo bem pro Heng. Duas pessoas perceberam e chegaram perto dele, falando que ele sempre falava do antigo aprendiz. Um deles até comentou que achava que ele não gostava do herói. O cara fez uma careta confusa. Ele não entendeu nada. Quis saber quem tinha falado que ele não gostava do aprendiz. Os ajudantes explicaram que ele vivia gritando com ele. Um deles falou que ele nem foi se despedir. O ferreiro só riu, admitindo que aquilo era bem a cara dele mesmo. Explicou que o jovem não tinha maturidade mental pro nível que tinha.
Os dois ajudantes perguntaram sobre o rank das espadas e armaduras feitas pelo ex-colega. O cara deu uma tragada profunda e respondeu que era pelo menos rank A. Os ajudantes fizeram cara de espanto e ficaram surpresos. O ferreiro-chefe cruzou os braços e falou que se ele tivesse contado isso antes, o aprendiz ia ficar cheio de marrã. Disse que como ele era rank B, deveria fazer armas desse nível mesmo. Os ajudantes se olharam trocando ideias sobre o que tinham ouvido. Ficaram impressionados porque ferreiros que conseguiam fazer armas rank A eram raridade. O chefe levantou rapidão da cadeira e gritou, chamando eles de idiotas. Falou que deviam tentar dar uma arma dessas para um soldado comum, que era perigoso demais até de olhar. Os caras pararam e concordaram que ele estava certo. Aí rolou a pergunta, se o Heng era tão talentoso, por que foi banido? O cara sentou de novo e acendeu um cigarro. Achou que o rei deve ter pensado muito nessa decisão. Um dos ajudantes perguntou se o monarca não tinha nada escondido, se ele tinha exilado o garoto sem pensar direito. O chefe deu uma tragada e olhou pro nada. Falou devagar que, se fosse assim, seria o fim do país deles. A madrugada chegou, e os primeiros raios do sol iluminaram a cabana na floresta. De repente, um grito abafado foi ouvido do Heng, pedindo ajuda. A mina acordou e esfregou o olho meio sonolenta. Chegou perto do mestre e perguntou o que ele estava fazendo, já que era dia de folga. O olhar dela caiu no fogão que estava fora da cabana. Perguntou se ele tinha feito aquilo. O cara queria testar umas paradas. Explicou que se o segredo para criar rank estava nesse forno, ele precisava praticar em outro. Ele deu espaço, falou que era difícil controlar a temperatura do lado de fora e pediu ajuda para Cruel. A mina animou. O protagonista chamou a Cruel para ajudar. Ela arrastou um balde gigante. Enquanto isso, o cara começou o processo de forja. O ar ficou cheio do som ritmado do martelo batendo no metal. O herói pensou que se o forno guardava o segredo do rank S, ele devia testar a habilidade em outro. Ele avançou, falou que controlar a temperatura fora era complicado e pediu ajuda da Cruel. A mina animou e topou feliz da vida. O cara puxou um balde cheio d'água até o forno pegando fogo, enquanto Heng, na bigorna, começava a forjar. O som do martelo batendo no metal quente ecoava. Aos poucos, a peça de metal vermelho ia tomando a forma da arma futura. Lado a lado, os heróis ouviram o grito alto do Heng dizendo que estava tudo pronto. A mina segurava uma faca na mão, brilhando e cintilando. Ela ficou de boca aberta porque a lâmina feita na rua ficou tão boa quanto a outra. O cara olhou para a arma pronta e falou para si mesmo que, sem saber muito de avaliação, não conseguia dizer se era rank S ou A. De repente, ele percebeu um tronco de árvore ali perto. A mina virou para ele e perguntou o que era aquilo. Ele pegou a lâmina brilhante dele. Era uma espada que tinha quebrado numa luta contra um soldado armado na cidade, e ele tinha juntado os pedaços. O Heng chegou perto do tronco e, depois de alguns golpes, acertou a lâmina. Só ficou uma marquinha pequena, mas a espada não quebrou ao meio. O herói pensou que a faca que ele tinha forjado no forno cortou a espada do rei totalmente, enquanto essa lâmina só cortou pela metade. Isso queria dizer que a arma era rank A. Ele passou a faca para Cruel, falando que tinha alguma parada secreta naquele forno. O Heng olhou com cara de dúvida, falando que a faca que fizeram já era muito boa mesmo assim. De repente, a mina escutou um barulho na orelha e começou a mexer ela. Pulou na hora, falando que tinha cliente chegando. O cara nem entendeu direito do que ela estava falando. Naquele instante, a mina virou um dragão poderoso e voou por cima das árvores para pegar alguém. O Heng só ficou olhando o dragão voar. Mas não passou nem uns segundos e o dragão já estava de volta. O cara estava todo suado. Era Miss Fnir. Ela cumprimentou o mestre Heng, toda tremendo de susto e medo. Entraram numa casinha no meio da floresta. O cara pediu desculpa para Miss Fnir por ter assustado ela e entregou um copo d'água. Mas a mina respondeu que estava tudo de boa. Os heróis só olharam para a garota com um olhar de pena, bem na vibe de poxa, coitada, mas ela deu um gole na água, falou que nem precisava pedir desculpa e que da próxima vez ela mesma pulava na carruagem e vinha sozinha. O Cruel bateu no peito, falando que a floresta do Druid era cheia de monstros e que era mó perigo vir aqui sem escolta. Ela ainda completou que, se rolasse algum problema, ela mesma carregava a carroça, rapidão e na boa. A Miss Fnir só desviou o olhar e agradeceu. Aí ela fez uma cara meio brava e falou que tinha notícia importante, tinha reclamação sobre a faca deles. Essa notícia fez os heróis ficarem ligados, tipo, ninguém esperava reclamação, não. O Cruel ficou na defensiva na hora. Os olhos dela brilharam, ela não sacava que reclamação era essa porque as facas do Heng eram sinistras, ela não conseguia imaginar o que podia estar errado.
O cara virou para Cruel, pedindo ela se acalmar e perguntou nervoso qual era o problema. A Filner só olhou para baixo e falou baixinho que a faca era boa demais. A presença do herói deu uma travada, demorou para entender o que ela estava querendo dizer. Mas a mulher levantou o olhar devagar e explicou com clareza que a lâmina era simplesmente afiada demais. Aí ela continuou a história. Recentemente, uma dessas lâminas perfeitas dela vendeu para um cozinheiro jovem e meio inexperiente. E esse cozinheiro, por vacilo, deixou a faca cair que, por sinal, quase cortou a mão dele. Mas felizmente, nada grave rolou. A Mifner explicou que o choque real foi o que aconteceu depois. A lâmina da faca afundou no chão até o cabo. Os heróis tremeram, chocados com essa notícia. A cara deles mostrava horror e apreensão. A garota se ajoelhou na frente do mestre Heng enquanto os outros ficaram só olhando. Ela se inclinou e admitiu que entendia a técnica única dele e o esforço titânico para alcançar aquela perfeição. Então, fechando os olhos, ela falou que o pedido dela podia parecer meio rude, mas será que dava para fazer as facas um pouco menos afiadas? O protagonista também fechou os olhos, pensando como seria ofensivo pedir pro ferreiro estragar de propósito a obra dele. Ele sabia que a Mifner entendia isso, por isso ela estava tão sem graça. O cara pediu para ela levantar a cabeça e ela fez isso na boa. Ele olhou para ela sorrindo e garantiu que faria uma faca menos afiada. O herói admitiu que isso mexia um pouco com o orgulho dele, mas que a segurança e conforto de quem usava era o que mais importava. A dona da loja ficou com os olhos marejados, virou para Master Heng. Aí ele entregou uma das facas para ela, dizendo que tinha forjado algo parecido recentemente. A garota usou magia de avaliação e confirmou que a faca era também de nível A. A avaliação dela confirmou a teoria do ferreiro. O item que ele tinha feito era claramente um degrau abaixo da anterior. Ele ainda não entendia por quê, mas as facas feitas naquela fornalha especial sempre ficavam acima do trabalho comum dele. Heng disse que se ela curtir essa opção, ele continuaria fazendo facas assim. A garota levantou e eles deram um aperto de mão. Ela agradeceu de coração pro mestre. Dias depois, a Mifner chegou de novo num carrinho pro protagonista. O rosto dela estava brilhando de felicidade e sorriso aberto. Ela gritou alegre para Master Heng que todas as mercadorias tinham acabado. O cara não acreditou de primeira, e um suor frio apareceu na cara dele. A garota explicou que as facas vendiam que nem água no deserto, tipo pão quente. Dessa vez ela focou nas donas de casa e não errou. Logo, uma multidão de mulheres cercou ela querendo comprar facas. O homem admitiu que ficou pasmo com o talento dela para vender. Ela só deu um tapinha de boa no ombro dele, dizendo que era tudo mérito das facas dele e que ele não devia ficar modesto. Os dois caíram na risada. Aí a garota, cruzando os braços no peito, falou de boa que a oficina já tinha recebido um monte de pedidos extras e perguntou se dava para fazer mais umas 100 facas daquele tipo. O número colossal deixou o cara boquiaberto. O coração pulou umas batidas. Ele tentou assimilar que teria que fazer mesmo umas 100 facas daquelas e começou a tremer. Mas a Mifner, vendo a confusão dele, deu um tapinha encorajador nas costas dele, cheia de confiança na habilidade dele, porque naquele momento, estava abrindo uma página nova na história da forja dele, cheia de reconhecimento. O herói só riu meio sem jeito, aliviado e também animado, misturando ansiedade pelo trampo pesado que vinha. De repente, num piscar de olhos, uma tempestade poderosa estourou no céu, cobrindo tudo numa escuridão sinistra que engoliu o último restinho de luz do dia. Relâmpagos cortaram a mata densa, iluminando por um momento o contorno das árvores. Uma garota jovem, com orelhas pontudas diferentes, andava meio perdida pela floresta molhada. A roupa dela estava ensopada e ela parecia abatida. Ela sussurrou mamãe e papai, quase inaudível, com os lábios tremendo e a voz cheia de desespero, no meio daquela floresta chuvosa, sem saber para onde ir. A chuva caía forte do lado de fora da janela, formando uma parede grossa e impenetrável de água sobre o telhado velho da casa. O telhado furado não dava conta da pressão e as gotas batiam num ritmo chato dentro de um balde colocado embaixo de um buraco maior. O homem assistia a cena preocupado, com medo da casa alagar e os poucos pertences dele serem destruídos. De repente, a Cruel chegou do nada, toda silenciosa. Ela deu um grito estridente, querendo assustar ele. O homem deu um pulo de susto. Quase derrubou a caneca das mãos. A garota molhada, com o cabelo grudado na cara, só sorriu satisfeita. Orgulhosa da brincadeira, perguntou pro Heng se ela tinha conseguido assustar ele. Heng perguntou pra Cruel que cara era aquela, mas agradeceu pela ajuda. A menina comentou que parecia que tinha tomado banho, e o cara disse que ela estava molhada mesmo. Ela tinha subido no telhado para tampar os buracos.
A mina falou que era um dragão e que não pegava resfriado, mas espirrou alto e cheio de graça. O Heng, vendo que ela ainda estava toda molhada, aconselhou ela a contar essa história para outro. Cruel estava ensopada, roupa e cabelo pingando água. Virando de lado para esconder um sorriso, o cara entregou uma toalha felpuda para a menina. Decidiram esquentar ela não só com a lareira, mas também com uma comidinha gostosa. Cruel gritou animada e perguntou ansiosa o que iam jantar hoje. Vapor grosso e cheiroso subia de uma panela grande de ferro na lareira. O herói levantou a tampa e dentro tinha carne rica. Ele explicou que era carne de porco cozida, mais precisamente, carne do javali que tinham caçado uns dias atrás. A garota percebeu como estava macia e o caldo, grosso e saboroso. Depois de colocar um pedação na boca, ela falou que estava simplesmente divina. Ela fechou os olhos, curtindo aquele prazer puro, aproveitando o sabor delicado e incrivelmente forte, que, segundo ela, nunca tinha provado antes. Heng riu e perguntou se ela não falava isso toda vez que comia alguma coisa feita por ele. A menina balançou as mãos com força e garantiu que tudo o que o mestre cozinhava era sempre extraordinário, tipo magia na boca. Mesmo com os elogios, Heng ficou meio insatisfeito. Ele falou que se só conseguissem achar ingredientes mais variados, os pratos iam ficar ainda mais perfeitos e gostosos. No mundo dele agora, tinha miso e shoyu. Parecia que existia até uma cultura inteira de fazer caldo dashi com técnicas espertas. Ele se perguntou se essa tradição tinha vindo dos heróis que foram convocados do mundo dele. Heng cruzou os braços e decidiu que era hora de comer também. Mas, olhando para frente, ficou surpreso ao ver que o prato dele tinha sumido. Só tinha os hashis na mesa. O cara piscou confuso, tentando entender o que tinha rolado. Virou para Cruel e falou que ela nem precisava ter comido a parte dele também. A menina fez cara feia, colocando outro pedaço suculento na boca, resmungou insatisfeita que ela não tinha comido o prato dele e que nunca faria uma coisa dessas. O protagonista, cheio de curiosidade, perguntou quem tinha levado, mas a Cruel, sem esperar resposta, fechou a boca, colocou o dedo nos lábios e pediu silêncio. Nesse momento, algo começou a tremer e a fazer barulho debaixo da mesa, criando uma vibe tensa no lugar. Os personagens principais trocaram olhares e, decididos, se aproximaram mais um do outro. Juntando coragem, eles se arrastaram para debaixo da mesa. O coração batia acelerado, esperando o que ia aparecer, mas o que eles viram fez os olhos deles arregalarem de surpresa. Debaixo da mesa estava uma menina com orelhas de gato, na maior despreocupação, metendo um pedaço de carne fresca na boca. De repente, o protagonista levantou de repente e soltou um grito. Confusa com a situação, a garota saiu engatinhando debaixo da mesa toda molhada e sem entender nada. O Cruel, sem perder tempo, puxou ela pelo cabelo e gritou alto, exigindo que ela parasse. A menina deu um pulo e não sabia nem o que responder. Ela se defendeu na maior raiva, dizendo que era uma ladra e que tinha roubado a comida do Aine. Aí a Katir se sentou no chão, cabisbaixa, parecia assustada e logo pediu desculpa, explicando que estava morrendo de fome. O Cruel, que não estava a fim de perdoar, falou sério que, mesmo com fome, não tinha direito de pegar a comida dos outros. Mas aí um cara entrou na conversa e pediu para a menina se acalmar, falou que o Cruel já tinha dado bronca demais nela. A menina estava tremendo de medo, toda chocada com o que estava rolando. O Heng olhou para ela preocupado e percebeu que ela estava toda molhada. A menina se apresentou como Sui, contou que esse era o nome dela. O cara começou a secar as roupas molhadas dela, tentando ajudar. O protagonista se apresentou como Heng e perguntou o que ela estava fazendo na chuva. Nesse instante, a cara da Sui mudou. Ela começou a chorar e pediu pro herói ajudar a achar a mãe e o pai dela. As roupas molhadas da Sui e as toalhas estavam secando penduradas no varal. O protagonista sentou na frente dela e perguntou por que ela estava perdida. Mas a menina nem ligou para as perguntas, continuou comendo do prato na frente e comentou que estava muito gostoso. O Cruel perguntou se ela era da tribo dos Lobos Brancos. O homem ficou mudo, sem entender nada do que estavam falando. Sui continuou curtindo a comida, parecia bem feliz. Ela explicou que os Lobos Brancos eram uma tribo de bestas divinas que viviam nas florestas dos druidas. Quando ouviram a palavra divina, o rosto do homem mudou e ele se levantou surpreso. O Crio fez uma cara calma e falou que ela era muito mais forte que essas criaturas. Ela começou a explicar sobre os druidas, a floresta dos deuses, das bestas e dos espíritos onde vivem criaturas mágicas. A maioria deles são deuses e espíritos. Eles têm seu território, mas os Lobos Brancos são uma tribo errante. O protagonista ficou bolado porque não entendia o que era errante e não conseguia imaginar o tamanho dessa floresta.
A menina explicou que a floresta era equivalente a uns 200 cidades humanas. O homem ficou pasmo com esse número. Ele ficou chocado com um espaço tão gigante. Olhou para Sui e percebeu como ela parecia perdida num mundo tão grande. A menina abaixou a cabeça triste. Mas o cruel interrompeu o pensamento dele. Não adiantava sentir pena dela. Provavelmente ela tinha feito algo que irritou o líder da tribo dela. O cara perguntou se ela tinha sido expulsa do bando. O cruel respondeu de boa que essas coisas às vezes acontecem. Mas Sui interrompeu indignada dizendo que não era assim. Ela estava cheia de emoção e explicou que era difícil para a criança acompanhar os adultos. Quando você se perde do caminho, perde a noção de onde está. O protagonista ficou pensando se isso queria dizer que ela não conseguia acompanhar o bando dela. Olhou para Sui e viu que ela estava chorando. As lembranças de 15 anos de injustiça e fracasso passaram na mente dele. A menina olhou pro Heng cheia de esperança. Ele fez carinho na cabeça dela e falou numa voz calma que ia ajudar ela a encontrar os pais. Ao ouvir isso, Sui levantou a cabeça um pouco e sorriu. O cruel observava tudo isso de longe, com os braços cruzados e uma cara que não prometia coisa boa. O céu foi clareando devagar e a chuva finalmente parou. Os personagens principais andavam pela floresta, pisando com cuidado nas poças que ficaram da tempestade. Todo mundo estava animado, e Sui, vestida com roupas quentinhas, ia na frente toda feliz da vida. Heng, de olho nela, lembrou ela de não correr muito longe porque podia ser perigoso. A menina se virou e respondeu sorrindo que estava tudo de boa, mas do nada tropeçou num galho que estava para fora e, como se fosse em câmera lenta, caiu para frente. O protagonista puxou ela rápido pelo braço para evitar a queda. A cara dela mostrava que estava completamente sem entender nada e olhando para ele com gratidão falou valeu. A menina que estava por perto observou a cena com uma cara meio brava. O cruel virou para ele com uma cara de reprovação, pedindo para ele não mimar a menina demais. Tinha ciúmes nos olhos dela. Ela não conseguia deixar de perceber como Heng mostrava preocupação com a Sui. Heng tentou acalmar ela e falou que estava tudo certo porque Sui ainda era uma criança. A menina, enquanto isso, corria feliz em volta deles, ignorando os avisos. O cruel fechou os olhos e suspirou, explicando que Sui era um ser divino e que a natureza da floresta podia ser muito brava. Na opinião dela, mimar a menina ia fazer mal pro desenvolvimento dela. Heng só assentiu, concordando, mas aí Sui falou alto perguntando se ele realmente tinha entendido o que o cruel estava falando. Nesse momento, o herói olhou para a amiga e falou que entendia a preocupação dela com a Sui e que talvez ela não gostasse dessa menina. A surpresa apareceu no rosto da menina. Ela bateu o rabo no chão e falou com confiança que não era nada disso. De repente, tudo ao redor ficou iluminado, e o Heng sentiu que estava sendo puxado para longe daquele brilho que se aproximava. O cruel se transformou num dragão poderoso e voou pro céu. De lá de cima, ela conseguia ver tudo ao redor e rugiu alto para eles esperarem porque ela ia procurar os lobos. Sui olhou pro dragão com os olhos arregalados de surpresa. Enquanto isso, o cruel voou para cima procurando os pais da menina ou algum bando parecido. Heng ficou com Sui e viu o dragão sumir longe. Tirou a mochila de camping e começou a forjar umas facas, o barulho do martelo ecoando pela floresta. Mas logo ele percebeu algo estranho do lado, e o cruel ainda não tinha voltado. Voltando a atenção para Sui, viu que ela estava dormindo no chão. Encolhida, parecia tão indefesa e tranquila, e tinha um sorriso leve no rosto. Heng pensou que devia ter falado antes para ela que podia dormir. Ele fez carinho na cabeça dela e pensou como estava sendo pai. Olhou pro céu e ficou perdido nos pensamentos sobre o que estava rolando ao redor deles. Era reconfortante saber que ele e Sui agora estavam nessa jornada juntos. O cachorro parecia estar com muita fome. Sui ouviu um barulho e ficou alerta. Continuou ouvindo e pediu pro herói não fazer barulho. A menina percebeu que os cachorros de cinza estavam chegando. Heng entendeu que esses cachorros eram só demônios malucos, mas tinha um bando deles, e isso era perigoso. O herói perguntou para a menina em que direção os demônios ainda não tinham chegado. Ela respondeu que pro sul. Heng decidiu sair correndo na hora. Sui estava preocupada com as coisas que tinha deixado para trás, mas o cara garantiu que iam buscar depois. As criaturas estavam se aproximando. A menina ficou com medo e pediu pro herói correr mais rápido. O homem respondeu que já era velho e um herói aposentado. Heng pensou que, mesmo sendo só uma decoração sem habilidades especiais, ainda tinha muita força graças ao mago que o chamou do mundo dele. O herói tinha mais força física que qualquer um. Ele se tranquilizou porque a forja já estava perto. O homem só esperava correr até a forja porque os animais não gostam de fogo e não chegam perto de uma forja com fogo.
O herói já estava contando a vitória quando eles finalmente os alcançaram. Os cachorros pareciam bravos e com fome. Eles causavam medo. Randy percebeu que estavam cercados. As criaturas eram espertas pra caramba. O homem deixou Sui no chão. O herói protegeu a menina com o corpo e segurou a faca que tinha feito, pronto para se defender. Randy pensou no que fazer porque o inimigo era muito e ele tinha que proteger a menina. Sui saiu de trás do herói e foi na direção dos cachorros. O homem mandou ela voltar. A menina bestão começou a latir pros inimigos. O herói ficou impressionado. Ele ficou pensando por que estava ali só assistindo a menina se esforçar tanto. Admitiu que Sui era bem mais corajosa que ele. O homem se perguntou se merecia mesmo o título de herói. Na opinião dele, quem não protege nem criança não merece esse nome. O cachorro partiu para cima da Sui. A menina fechou os olhos e se encolheu, mas eles conseguiram salvar ela. Randy cobriu a menina e desferiu um golpe com a faca para matar o inimigo. Ele conseguiu. Ficou satisfeito. Mas os outros nem ligaram. Continuaram sorrindo e chamando os outros cachorros que estavam por perto. O herói ficou pensando no que fazer. Randy percebeu quem era o líder do bando. O homem sabia que precisava lidar com o chefe. De repente, alguém chamou eles. Era um dragão que veio proteger os amigos. O Cruel estava bravo demais. Ela ficou mó pistola de ver os cachorros darem mole zoando os amigos dela. O Randy e a Sui sacaram logo quem era a amiga deles que mandava ver nos inimigos numa boa. Os demônios que sobraram deram ré. O herói percebeu isso. Ficou bolado achando que esses que sobraram iam ficar de bobeira perto da forja e podiam dar problema. Mas os cachorros não tiveram essa chance não. Os lobos da tribo da Sui deram conta do recado. Os lobos viram o Randy e sacaram que alguém estava cuidando da gata deles. O herói ficou de cara com a força deles. Parecia que nem estavam cansados. Os lobos agradeceram o humano por proteger a Sui. A Cruel virou forma humana e correu pro Randy, que já deu aquele abraço firme. O dragão pediu desculpa por deixar o herói na pista sozinho e ficou mó feliz de ver que ele estava seguro. Os lobos abraçaram a Sui com mó alegria, e ela finalmente ficou de boa por ter sido achada. A Cruel também agradeceu a Sui por proteger o ferreiro. A menina não entendeu nada. A dragão explicou que ouviu os latidos e descobriu onde eles estavam. A mina também sacou que o filhote de lobo estava protegendo a amiga dela. A Cruel ficou muito grata. A Sui ganhou um sino de vaca de presente da besta divina. O ferreiro explicou que se a menina se separasse da família de novo, o som ia ajudar eles a achar ela. A Sui curtiu o presente. O Randy falou para ela se cuidar. Os lobos se despediram dos heróis. Os ovos fritos do ferreiro sumiram do prato. Ele achou que a Cruel tinha mandado ver na comida dele. Aí ele pediu para ela avisar na lata se quisesse comer, para não ficar comendo escondido e de boca fechada. A mina ficou mó indignada. Disse que nem comeu nada, afinal o prato dela estava vazio, mesmo estando com mó fome. De repente, o dragão e o cara começaram a desconfiar. Descobriram que quem comeu os ovos foi a Sui. A menina disse que estava perdida de novo. Naquela hora, estava caindo um pé d'água sinistro no reino. O cara sabia que se a chuva continuasse forte assim, o trampo dele ia só aumentar. O primeiro-ministro gritou para os trabalhadores mandarem parar o vazamento. Ele berrava que a chuva estava manchando a rosa azul, um tapete tingido de azul com uma técnica especial que os outros reinos só sonhavam em ter. O primeiro-ministro gritava que estava vazando em tudo quanto é canto. O cara mandou parar o vazamento. O primeiro-ministro saiu pistola, enquanto os trabalhadores davam risada da situação. Eles entenderam que todos os corredores do palácio estavam vazando. E, no geral, esse perrengue estava rolando por todo lado. Um dos trabalhadores ficou na dúvida de por que a forja não fazia telhas há mó tempão, achando que podia ser isso que estava causando o vazamento. Outro lembrou que, uns 2 ou 3 anos depois que o Randy chegou, os vazamentos pararam do nada. Eles lembraram que o telhado da forja era diferente dos outros, principalmente nas telhas. Todo mundo concordou que o telhado era bonito. O encarregado avisou que o intervalo acabou e era hora de voltar ao batente. O cara ficou pensando no que a Edie estava aprontando agora. As meninas perguntaram pro ferreiro o que iam fazer naquele dia. O herói pensou que deviam reformar o celeiro. O dragão não entendeu. O cara explicou que queria derrubar umas paredes e botar mais quartos. Queria fazer um quarto para Sui e um quarto de visita. O Randy explicou que o filhote de lobo estava meio estressado por causa da matilha, então ele estava cuidando dela temporariamente. Por isso precisavam de um quarto para ela e outro para os visitantes. Mas a missão principal do ferreiro naquele dia era trocar as telhas do telhado e da forja. As meninas nem sabiam o que era telha. O cara explicou que era um tijolo de barro muito resistente que aguenta altas temperaturas.
Eles são colocados um em cima do outro, em camadas. O mestre mostrou isso com as mãos. O herói explicou que um telhado de telha mantém a casa fresquinha no verão e quentinha no inverno. Ele segura o calor, ideal para a forja. A Prule sacou que as telhas pareciam as escamas dela. O herói sugeriu ir junto buscar barro na montanha mais próxima. As meninas já estavam prontas para ajudar. Os meninos pegaram o barro. Agora tinha que moldar. A Sui chamou Randy para mostrar a Cruel como fazer com o barro. O ferreiro notou que a menina tinha talento para a arte. A estatueta estava muito bem feita. O cara pediu ajuda para Sui, e ela topou. A menina viu uma coisa estranha e perguntou pro Randy se era uma arma. O mestre respondeu que era um extrusor. O Randy explicou como usar. Primeiro, coloca o material barro na parte de cima. A segunda etapa é modelar. Tem que colocar uma tábua com uma alça em cima e apertar. O ferreiro falou que o principal é empurrar o barro reto para fora, senão vai rachar quando secar. A terceira etapa é cortar o molde com um fio. As meninas mandaram bem na tarefa. A quarta etapa é secar. Os meninos espalharam o barro cortado e deixaram secar por vários dias. Agora precisavam de um forno para assar o barro. O ferreiro sugeriu cavar um buraco na rua e fazer um forno simples ali. As meninas também foram na vibe e cavaram 2 buracos, conectando eles por baixo para o fogo ficar aceso com o oxigênio circulando. O Randy explicou que iam usar o forno para assar as telhas. A quinta etapa é o vidrado. Os ferreiros mergulharam as telhas no vidrado e deixaram secar de novo porque se não secasse direito, as telhas iam rachar na hora de assar. A sexta etapa é o cozimento. As telhas prontas vão pro forno, onde ficam no calor baixo por um tempão. Depois que todo o processo acabou, as telhas estavam prontas. As meninas ficaram de cara com as telhas reais, que ainda estavam brilhando e escorregando. O cara explicou que o vidrado cobre o barro com uma camada de vidro que repele água e sujeira. O ferreiro avisou que agora tinha que colocar as telhas no telhado. O cara foi lá e começou a colocar o telhado, com as meninas ajudando. As parças estavam felizes de ter terminado o trampo rápido. Mas o Randy falou que ainda não era hora de comemorar porque eles tinham que conferir se não tinha vazamento. Em cima das telhas, o ferreiro usou magia de água e chamou um jato que bateu no telhado do celeiro. O Randy quase caiu do telhado, mas no final deu tudo certo. Ele perguntou para Sui se tinha vazamento, e ela disse que não. Os caras ficaram felizes que deu certo. O homem lembrou que quando morava no palácio, ele não era só ferreiro, trabalhava meio período em outras coisas também. Uma vez chamaram ele para fazer telhas porque o encarregado não tinha trabalhador suficiente. Na época, as telhas sem vidrado eram vermelhas, moda da hora, mas não duravam nada. Então tinham que trocar sempre. O Randy ficava indo trocar telha toda hora, até que ele inventou o vidrado e começou a usar. No fim, o herói fez o telhado da forja com telhas duráveis e vidradas. Mas no palácio não pegaram a ideia, então deixaram o tradicional lá mesmo. O cara torceu para que, por causa desse telhado, a chuva não alagasse o palácio. O primeiro-ministro estava bolado com o tapete do palácio. Para ele, o alagamento era um desastre. O Randy pediu para Cruel trazer as panelas e talheres. Ela trouxe e perguntou para que eram. O herói liberou ela abrir e dar uma olhada. Ela olhou dentro da panela. Tinha uma comida mó gostosa que estava com uma cara de dar água na boca. As meninas já começaram a comer e agradeceram o herói. O ferreiro pediu para elas esperarem um pouco. O Randy ofereceu óleo para elas provarem o sabor completo. A Cruel perguntou o que ele estava oferecendo. A Sui chutou que era barro. O herói mandou cortar as batatas e colocar um pedacinho de manteiga que logo derreteu. As meninas acharam que estava uma delícia. Ficaram impressionadas e pediram para experimentar. As meninas ficaram mó maravilhadas e comeram as batatas com manteiga como se fosse a primeira vez que estavam comendo aquilo. O cara pediu para elas se controlarem porque manteiga era caro. O Randy vendeu umas facas para comprar manteiga, que era luxo nesse mundão. Batata com manteiga foi recompensa pelo trampo duro do moleque. Alguns dias depois, o herói quis cortar uma árvore que estava bonita. Já estava balançando o machado quando uma bola de luz estranha apareceu no tronco. O cara ficou boladão. As meninas correram na hora e começaram a reclamar do porquê ele queria cortar a árvore. Disseram que não podia cortar porque senão ele ia levar bronca. O Randy não entendeu. Perguntou de novo quem ia ficar pistola. A Cruel respondeu que era Druita. O ferreiro achou que era só nome de floresta. O dragão explicou que a Druita era o deus da floresta e um deus muito importante. O deus ia ficar bravo se o Randy cortasse a árvore. A Sui confirmou que a Druita era mó assustador quando estava bravo, mais forte que a mãe e o pai dela. O ferreiro perguntou o que ia acontecer com ele se cortasse a árvore. O dragão disse que ele ia desaparecer desse mundo. E isso deixou o cara chocado.
Aí o Randy perguntou da bola de luz que apareceu na frente dele. A Cruel explicou que era um pedaço de Deus que às vezes aparecia como luz. O ferreiro entendeu a mina, mas falou que eles ainda precisavam da madeira para construir uma extensão na cabana. O dragão disse que, nesse caso, tinha que fazer uma oferenda para Druita, que tinha que ser colocada perto da árvore. O herói ficou pensando no que podia oferecer. A bola de luz parecia querer dar óleo para ele. O Angar respondeu que o trampo já estava finalizado e ficou se perguntando como é que o deus sabia dessa parada de óleo. A Druita lembrou ele do que tinha na caixinha de madeira. As minas ficaram boladas com o cara porque ele falou que o óleo já tinha acabado. O herói sentiu a semente meio sem graça. O ferreiro deu umas batatas com manteiga para a druida. As minas garantiram pro herói que o deus estava feliz e ele falou que a manteiga estava gostosa. Asfet falou pro cara cuidar da árvore que ele ia cortar e saiu voando dos moleques. Um tempo depois que a árvore foi cortada de boa, a construção ficou pronta e todos os quartos estavam prontos. Do nada, uma mina estranha chegou perto da cabana do ferreiro e reconheceu a casa na floresta. Na taverna, uma elfa armada atacou a galera. Ela jogou um dos caras bem longe. Ele achou que a hora dele já tinha chegado. A mina falou que a espada dela não era para matar gente como ele. A mina do balcão, agradecida, pediu para a guerreira pedir algo por conta da casa. O cozinheiro estava com uma faca feita pelo Randy na mão. A elfa reparou, pegou a faca e falou com a mina, chamando ela de dona. A dona da taverna falou que já tinha marido. A guerreira perguntou, quem fez essa faca? A mina respondeu que tinha comprado de um mercador chamado Filner, que sempre negociava com a loja deles. O Filner falou que a faca era muito boa e só pediu para experimentar como propaganda. Depois de ouvir tudo, a elfa foi embora, e perguntaram, cadê ela? Os caras na taverna se perguntaram se era a elfa das sombras, a Belivia. A Belivia era conhecida como o Trovão Roxo. A Cruel já tinha forjado facas também. Ela perguntou pro Randy como ele avaliava o trampo dela. O ferreiro começou a examinar com cuidado, o que deixou o dragão meio nervoso. O cara falou que a faca ficou massa, um trampo bom. A mina ficou mó feliz. O Randy admitiu que ainda se impressionava com a habilidade dela de aguentar o calor. Ele falou que o KRL ia ser um ferreiro da hora. Ele disse que ela tinha mandado bem. A mina respondeu que curtia fazer as paradas com as próprias mãos e que o principal motivo do sucesso dela era que o Randy era o mestre dela. O cara ficou meio bolado. Ela perguntou por que ele estava pensativo. Tava sem graça? O ferreiro falou que não, que era a primeira vez que alguém falava aquilo pra ele. Ele agradeceu a mina e deu um puxão de leve na cabeça dela. O dragão sentiu cócegas. A Sui chamou os ferreiros para comer. A mina perguntou o que tinha dentro das bolinhas. Ela falou que era segredo e deixou ela comer. Tinha um ovo cozido dentro. A Cruel curtiu muito o sabor. O Randy decidiu experimentar também, mas não conseguiu entender o recheio e perguntou o que era. A Sui respondeu que era morango silvestre. Perguntou como estava o gosto. O herói falou que o prato tinha um sabor único e o morango era bem gostoso. Gostou do prato. A lobinha disse que ia cozinhar mais tortas para a criançada se acabar de comer. O ferreiro sugeriu voltar a trampar logo depois de comer. As minas apoiaram. Em poucos dias, os moleques conseguiram fazer 100 facas dentro do prazo. O ferreiro agradeceu a ajuda da Cruel na forja. O dragão notou que o Aine podia vender espadas com mais sucesso que facas. O cara teve o mesmo pensamento, mas achou melhor parar com facas por enquanto. A mina não tentou convencer o herói. O ferreiro percebeu que estava na hora de pegar as mercadorias, mas o Filner ainda não tinha chegado. O dragão sugeriu ir checar. A Sui falou que o mercador já tinha chegado. O Filner chorou e pediu desculpas pelo atraso. A mina falou que tinha alguém que queria ver o Randy. Era a Belivia. Ela pediu desculpas e disse que não teve escolha. A elfa pediu para não culparem o mercador pelo atraso. O dragão perguntou sério quem ela era. A Belivia ficou surpresa. A elfa se apresentou pros heróis. Pediu para chamarem ela de Belelf. A mina admitiu que não curtia muito o nome dela, então não ligava de ser chamada pelo nome completo. O herói perguntou por que a elfa não gostava do nome. A Sui falou que estava com medo da elfa. A lobinha se escondeu atrás do ferreiro. A elfa abraçou a mina e falou que ela era uma fofura. Admitiu que nunca tinha visto filhotes de lobo branco e queria levar a Sui para casa dela. A lobinha ficou bem assustada. A Cruel protegeu a mina e falou para a elfa que a Sui não curtia o que ela estava fazendo. A Belf já partiu pro dragão. Falou que não sabia quem era a Cruel, mas que a mina tinha uns músculos bons. O dragão gritou com a convidada. As minas correram pro Randy ajudar. O cara pediu pra elfa parar porque os amigos dele estavam desconfortáveis.
Ele virou para Belf porque ela queria vê-lo. A elfa se justificou dizendo que quando vê algo bonito, não resiste ao desejo de tocar. A Belf falou que ouviu boatos que o ferreiro fazia facas muito afiadas. Então, para reconhecer a habilidade do Heng, queria que o artesão desse uma olhada na espada dela. Ele pegou a arma para examinar. A elfa perguntou o que o ferreiro achou. O cara falou que a espada precisava de uns ajustes. A Belelf perguntou o que ele queria dizer. O ferreiro percebeu que o afiamento estava meio tosco em umas partes e a lâmina estava um pouco curva. Ele completou que um espadachim experiente podia sentir uma tensão leve ao cortar. A elfa aceitou o comentário do Heng e disse que avaliadores normais dariam nota A ou B para a espada, mas o cara era diferente deles. O herói admitiu que não tinha magia de avaliação. A Belelf então se ofereceu para avaliar a próxima arma do ferreiro. O ferreiro tirou a lâmina quebrada. Parecia bem confuso. A mina perguntou o que tinha acontecido com ele. Ele estava mal. A Sui perguntou se ele estava bem. O Heng reconheceu a espada quebrada porque ele mesmo tinha forjado. O cara ficou muito chateado e pediu desculpas para a mina. A elfa não esperava que o herói tivesse forjado. O Heng admitiu que não era o ferreiro mais experiente. A Bel protestou falando que aquilo era lorota. Ela confirmou que a espada estava quebrada, mas era uma espada muito boa. A mina garantiu que toda espada eventualmente quebra, e essa durou 3 anos com uma espadachim bruta como a Belelf. Ela falou que se não tivesse lutado contra aquele monstro, a arma teria durado mais uns anos. O ferreiro ficou meio bolado com a parada do monstro, mas a elfa disse que aquilo não era informação importante. A Belelf falou que, de qualquer jeito, a espada que o Heng forjou era bonita pra caramba. O mercador ficou pasmo que a famosa espadachim, o Trovão Roxo, reconheceu o herói. O cara não acreditou que a elfa usou a espada dele. A mina respondeu que usava só porque ele merecia. E a elfa tinha um pedido só.